Oi, eu sou a Gabi Xavier, ainda em local provisório, e eu tô aqui pra falar do retorno dessa segunda parte de Dororo, dessa vez com o episódio 13, comentários, expectativas, considerando inclusive que eu acho que o anime tomou um ritmo diferente, tem algumas considerações distintas do que eu costumo fazer sobre esse episódio em especial, mas já vai deixando aqui embaixo o seu comentário porque eu quero saber o que você achou desse episódio 13, de abertura nova, de encerramento novo, quais as suas expectativas, deixa o like pra ajudar esse vídeo, para que eu continue falando de Dororo toda semana também, se inscreve para não perder nenhum vídeo e vamos lá. Nesse episódio 13 em especial, eu vi uma grande diferença em relação ao mangá, que dessa vez eu senti falta de algumas nuances e significados e da abordagem que aconteceu no original do Tezuka. Explico. Nesse episódio no anime, a gente viu que Hyakimaru tá mexido com o que ele viu, com a sua mãe, que então o anime não matou, ela continua viva, porém muito ferida, mas toda a situação, o que ele ouviu dos seus próprios pais, a realidade de saber que ele foi um sacrifício quando bebê, que ele está sem partes do seu corpo, agora menos, mas nasceu todo prejudicado por causa de um pacto do seu pai, oferecimento do seu corpo para os demônios, e agora ele resolveu que ativamente procurará por demônios para recuperar todos os seus pedacinhos que faltam. E nisso a gente tem também Dororo, que continua ao seu lado, que se preocupa com ele, que estará por ele acima de qualquer família que ele tem, mas que o renega, e que não deseja que ele continue atrás de uma vingança ou atrás de tanto sofrimento como ele já está. Só que no mangá, primeiramente nesse momento, a gente teve uma mudança mais drástica no Hyakimaru. Ele ficou mais obsessivo por essa busca dos seus novos propósitos, do seu passado. Ele começou inclusive a renegar um pouco a Dororo e teve um choque maior entre os dois. Eles de fato se separam por um breve período. E é nessa separação que a Dororo encontra o demônio que a gente viu no anime realmente. O demônio que estava ali dentro de uma estátua, que não tinha face e que utilizava uma mulher que não era exatamente um ser humano para conseguir achar a face perfeita. A dinâmica que isso ocorria entre o demônio e este ser mulher também era distinto. Toda essa história que aconteceu no anime por trás do escultor que fez aquela imagem toda e não conseguiu achar a face perfeita e morreu e foi ressuscitado, isso tudo foi criado para o anime, o que eu acho que tem o seu lado positivo, porque no mangá não tinha qualquer explicação do porquê aquele demônio fazia aquilo. A mulher que capturava os seus rostos era uma boneca que ganhou vida para esse trabalho, só que também teve algo muito especial que eu senti falta, porque você vê, essa serva, que na verdade no anime era a escultora que foi revivida para conseguir a face perfeita, e inclusive ela ia atrás da face perfeita que o demônio queria porque ela também queria, como ex-escultor. Este ser que o Hyakimaru realmente não enxergava com vida, era diferente de um ser humano ou um demônio ou qualquer coisa que ele tinha visto, conseguia assumir o aspecto de alguém muito importante para as suas vítimas. O primeiro homem que apareceu no anime a enxergava como sua esposa, a Dororo enxergava como a sua mãe. E isso é muito importante, muito mais no mangá. Eu tô fazendo essa comparação porque realmente dessa vez eu acho que existiam nuances muito importantes que foram perdidas, porque quando a Dororo enxerga nessa mulher a sua mãe, elas têm um breve período ali em que a mulher vai ganhando confiança da Dororo, ao mesmo tempo Dororo vai a chamando de mãe, se apegando, e ambas vão se apegando. O apego dessa ex-escultora que reviveu com a Dororo, eu acho que não aconteceu no anime, não tem muita explicação, ok? Era uma criança que tratava bem este ser que era revivido, que nem sequer tinha vida, mas não teve o mesmo link, não teve um relacionamento crescendo que fosse em um dia, não me explica a cena final. E eu tô fazendo essa crítica porque eu sou alguém que defendeu Dororo até nos piores momentos, que as pessoas achavam piores, em 1 ou 2 episódios no meio dessa primeira parte que a gente já acompanhou. E dessa vez eu acho que eles perderam um pouquinho a mão. Eles sempre fazem escolhas para aprofundar mais a história do Tezuka, para conseguir ampliar um pouquinho a narrativa em certos momentos, para trazer mais significados, simbologias, e dessa vez eu senti falta. Eu gostava da situação em que a Dororo estava sozinha, sem Hyakimaru, e achou naquela figura uma representação da sua mãe, e foram se apegando, e a boneca sem vida de repente viu um propósito para sua existência maior do que servir a um demônio, e por isso, na hora dela sacrificar a Dororo, que é o que ela tenta fazer no mangá,
existe um conflito com a boneca que ganhou vida, o que ela tinha propósito para fazer por ter sido criada para aquilo, para servir o demônio. No anime eu não senti muito nada, eu acho que foi um episódio quase de transição e mais uma vez a gente ficou sem algumas respostas porque é o segundo demônio, a segunda criatura demoníaca que Hyakkimaru derrota, inclusive facilmente, sem qualquer desafio, menos desafio do que outras vezes inclusive, e a gente não vê ele recuperando nada. Fica um pouco implícito nesse episódio que talvez ele tenha recuperado a visão, porque ele é capaz ali na cena final de ver nas costas da Dororo o que seria a marca de um mapa que só apareceu porque o corpo da Dororo estava quente, então aquela marcação ficou vermelha, lembrando que Dororo já teve suas roupas despidas por uma mulher, por exemplo, quando ela teve febre e aparentemente ninguém viu essa marcação, então é algo que aparece em situações específicas, beleza, esse mapa é importante, parecia que Hyakkimaru podia olhar, bem, não ficou claro. Será que ele recuperou alguma coisa? Mesmo a Dororo nesse episódio faz a ressalva que é estranho que Hyakkimaru não tenha recuperado nada ao derrotar no outro episódio, episódio 12, a raposa, aquele espírito da raposa. A gente até pensou que talvez porque não fosse um demônio mesmo, ou porque, na verdade, esta raposa estava atrelada à cabeça da santa, aquela cabeça que teria pego para talvez poupar o bebê Hyakkimaru de um golpe final, ok? Há teorias, mas também estão crescendo as faltas de explicação. E principalmente para mim, nesse episódio eu senti falta das simbologias, dos sentimentos, dos pensamentos que a gente tira disso tudo. O desenvolvimento de personagens nesse caso para mim foi muito raso. Hyakkimaru começou querendo ir atrás das suas partes, mas não estava tão mexido quanto eu achei que ele deveria ou poderia estar. E ele termina priorizando a Dororo, a vida da Dororo, e para eles irem para as águas termais acima de voltar à sua caçada. Essa transição dele foi muito pequena. Em relação a desafios, a demônios, também foi muito pouco. Em relação a Dororo também foi pouco intenso. Não teve muito ali dela em relação a essa nova mulher e lembranças da sua mãe. Mesmo aquela sopinha que lembrava a sua mãe, não deixou claro que aquela sopa era a que a mãe dela usou nas suas mãos, que queimou as suas mãos para dar de alimento para uma Dororo faminta quando eles não tinham potes. Isso aparece no flashback. Fora o fato de que muitas pessoas já estão aí notando que a animação de Dororo não tá tão boa. Tudo isso que eu deixava pra lá em nome de uma história que pra mim sempre foi incrível, sempre trouxe muitas mensagens e sensações e emoções, dessa vez eu realmente não entendi muito bem. O episódio começa e ele termina sem um grande ápice, sem um grande gancho. Parece que se você tirasse esse episódio não faria muita falta, e mesmo em relação a 24 episódios eu acho que é uma pena, especialmente se a gente pensa que essa é uma nova fase e um momento crucial para algumas pessoas decidirem se continuarão assistindo ou não. Esse retorno depois de um hiato te motivou a continuar assistindo? Eu vou continuar, porque eu tenho altas expectativas, porque eu acho que o saldo da temporada como um todo ainda é super positivo, ainda é um dos meus animes favoritos, mas é por isso que a gente não pode decidir qual é o favorito até o final, antes do final, porque até lá muitas coisas podem mudar. Aliás, a abertura nova eu acho que é uma música bem genérica, não é ruim, remete muito a Naruto, porque é uma banda que fez aberturas de Naruto. Muitas pessoas já estão vendo essa comparação logo que a abertura foi anunciada antes do episódio sair. Trouxe várias cenas que mostram que teremos mais desafios, mais demônios, recuperações sim de partes do Hyakkimaru. Mas, mesmo que eu não fosse uma grande fã da primeira abertura, Party is Over, sim, a festa de quem gosta acabou, muitas pessoas vão ficar órfãs, porque aquela abertura, mesmo que eu não fosse muito fã do estilo, a animação era muito boa, tinha vários frames lindíssimos, e eu gosto da animação dessa também, mas talvez a primeira fosse ainda mais marcante. Não sei, deixa sua opinião aqui embaixo, quero saber o que vocês estão pensando. Quero continuar com as reviews de Dororo, por isso eu peço, deixa o seu like, comenta se você gostaria que eu continuasse falando, mas me conta, você quer continuar assistindo? Você também sentiu que esse episódio foi bem abaixo do que a gente tem visto até então? Comenta, deixa o like, se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos e a gente se vê em todos esses próximos vídeos. Tchau, tchau!